Fala pessoal, aqui ó, tem linha de passe, Sport Center, tem show do esporte na Band, tem Luiz Henrique na Casa TV, lá na Casa TV, num belíssimo programa Café TV, na verdade, aqui de manhã cedo, falando tudo sobre Botafogo, sobre o que ele acha do Mundial, apostando no fogão contra o Atlético de Madrid, dizendo que dá pra ganhar o Atlético de Madrid e muito mais. Ó, vambora pro vídeo, depois a gente conversa. Esse aqui é a Jato. A gente vai ao vivo continuar a rodar pelos Estados Unidos, agora com o Júlio Gomes, para falar justamente do Botafogo. Vamos para Seattle, tá ali, ó, a torre ali famosa, né? A torre é o ponto turístico da cidade de Seattle. Seja muito bem-vindo aqui no Show do Esporte. Tudo bom, Glenda, Eli, um abraço para vocês aqui em Seattle, de manhãzinha ainda, né? Eu tô 3 horas atrás da Gabi e do Thiago Leme, são 9h30 da manhã, então a cidade está amanhecendo, o domingo está só começando por aqui, um domingo de Botafogo, né? O Botafogo joga contra o Seattle Sounders. Vocês já falaram sobre esse grupo do Botafogo, um grupo que tem o campeão da Europa, um grupo que tem o Atlético de Madrid, sempre muito forte, muito competitivo, então o Botafogo está numa espécie de missão impossível. E nessa missão impossível, que é se classificar, que é passar desse grupo tão difícil, é muito importante, é primordial ganhar do Seattle Sounders aqui hoje. O Botafogo deu um azarzinho adicional, viu, minha gente? Que é pegar o time que joga em casa, né? Porque a torcida lá do Inter Miami não tem muita graça. O Los Angeles FC, que é o outro time norte-americano, nem sequer vai jogar em Los Angeles. Mas o Seattle Sounders é conhecido aqui nos Estados Unidos por ter uma torcida bastante quente, bastante emocionada, que empurra durante os jogos. Então o Botafogo vai jogar aí contra 50 mil pessoas. Vamos ver quantos ingressos acabarão sendo vendidos. Ainda não estão esgotados os ingressos aqui, mas vai ter uma quantidade muito grande de torcedores do Seattle e mais ou menos uns 500, entre 500 e 700 torcedores do Botafogo por aqui, viu, Elia? Nosso Júlio Gomes com o Skyview de Seattle. Seattle é a terra onde foi disputado o Goodwill Games. O Goodwill Games foi uma ideia depois dos Jogos Olímpicos, onde a gente não teve a União Soviética na época. Aí eles resolveram fazer o Goodwill lá. E aí é uma cidade muito especial, muito rica, diga-se de passagem. E o Júlio Gomes estava numa posição muito linda ali do Skyview de Seattle. Que tá ali, torre ó, maravilhosa. que tá no escudo torre maravilhosa, do time. torre maravilhosa. E aí o time do Botafogo, Júlio, só pra gente terminar essa sua entrada, poucos torcedores do Botafogo sendo aguardados aí, né? Eu esperava mais gente, não, Júlio? É que a maior parte da torcida do Botafogo que mora nos Estados Unidos ou que veio pra cá, ele ficou em Los Angeles. É importante a gente lembrar que o Botafogo tá treinando em Santa Bárbara, você conhece bem ali aquela região, Santa Bárbara fica pertinho de Los Angeles, né? O Botafogo tá fazendo o seu centro de treinamento lá, né? Toda a sua preparação para o Mundial. Chegou aqui em Seattle ontem no final do dia e hoje, depois do jogo, já parte de volta para Los Angeles. E lá em Los Angeles, em Pasadena, vão ter os jogos contra o Paris Saint-Germain e contra o Atlético de Madrid. Então eu vi que a maior parte dos torcedores do Botafogo ficaram em Los Angeles ou vão só para Los Angeles. Consideraram muito caro vir aqui para Seattle. Tem uma questão também, Elia e Glenda, você já citou na conversa com o Thiago Leme, né? Vendo as imagens dos torcedores do Palmeiras lá em Nova York. Tem muita gente com medo aqui nos Estados Unidos de se deslocar, Elia. Muita gente que mora aqui, muitos brasileiros, ou que não tem papéis para morar aqui nos Estados Unidos, ou que tem, mas mesmo assim está com medo da polícia imigratória. Ontem a gente teve protestos aqui em Seattle também, em várias cidades dos Estados Unidos. O ICE, né, a polícia lá de imigração, atrás das pessoas, está parando as pessoas na rua. Eu conversei com muitos botafoguenses que moram aqui nos Estados Unidos e que me disseram: olha, Júlio, eu geralmente ando só com a minha identificação norte-americana, mas nessa época eu tô andando com o passaporte, tô andando com o green card, tô andando com tudo que possa mostrar que eu estou vivendo aqui nos Estados Unidos legalmente. Então tem muita gente com medo de se deslocar. A maior parte dos torcedores do Botafogo que vai acompanhar o Mundial ficou lá por Los Angeles e apenas algumas centenas vieram aqui para Seattle, Elia.
Maravilha, ótima isso explicação aí do Júlio Gomes, porque realmente é um momento muito delicado que os Estados Unidos vivem, é um momento onde a questão de imigração ela está sendo elevada à última potência, a polícia de imigração ela está cada vez mais dura e por isso você tem muitos protestos em várias cidades norte-americanas exatamente contra essa política mais dura de imigração lá nos Estados Unidos. E o medo aumenta também de ir e vir, né? E é uma política de imigração que já havia sido antecipada pelo Trump quando ele foi candidato à presidência, ou seja, não está fazendo nada diferente daquilo que ele havia dito que faria. De qualquer maneira, é uma questão mais delicada para ir e para vir e por conta disso, obviamente, a gente vai ter menos torcedores do Botafogo nessa partida de hoje em Seattle. Mostra Seattle? Claro, vamos aproveitar então, vamos conhecer um pouco mais de Seattle, vamos passear, né, por essa cidade onde o Botafogo vai fazer a sua estreia na Copa do Mundo. Seattle é uma cidade que não tem problema algum em viver do passado, ou melhor, reverenciar o passado. Pode ser a idolatria pelos velhos tempos de NBA, ou então a lembrança das grandes bandas de música dos anos 90 que consolidaram o movimento grunge e botaram a cidade no mapa. Mas essa cidade não é mais a do basquete ou da música. Aqui a febre do momento é o futebol. O Mundial vai começar e o futuro é reservado para um encontro, o do Seattle Sounders com o resto do mundo. Esse estádio aqui, o Lumen Field, é a casa do Seattle Sounders e também do Seattle Seahawks, que disputa a NFL, a Liga de Futebol Americano. Tanto no futebol americano quanto no futebol de campo, há sempre 11 jogadores de cada lado em campo. E a torcida aqui de Seattle é conhecida por ser muito barulhenta. Por isso, um dos setores da arquibancada do Lumen Field leva o nome de 12º jogador. O Mundial de Clubes vai ter 6 partidas realizadas aqui em Seattle. As 3 do Seattle Sounders e outras 3 envolvendo o River Plate e a Inter de Milão. Essa torcida é barulhenta mesmo? Você que conhece? Sim, a verdade é uma torcida que fica todo o tempo no jogo, uma torcida que apoia muito a seu time, mas a gente vai tentar pegar isso para a motivação e que a gente possa fazer dentro do campo o melhor, que é o mais importante. O jogo entre o time da casa e o Botafogo será às 11 horas deste domingo. E a torcida botafoguense promete fazer a parte dela. A única zebra que vai acontecer vai ser que a gente vai empatar com o Seattle, mas vamos ganhar do PSG e do Atlético. Entendi. E aí, já sabe, né? Chegou no mata-mata, já era. Valeu. Legal, nós vamos empatar com o Seattle Sounders, mas vamos ganhar do PSG e vamos ganhar do Atlético de Madrid. Isso é muito Essa é uma bom, molezinha, né? Vamos ganhar do PSG, que é o atual campeão da Champions, e vamos ganhar do Atlético de Madrid. Para mim, é um dos favoritos para vencer esse Super Mundial. Mais que o PSG. Mais que o PSG. Eu acho que o PSG chega cansado, com pouca motivação e... Com todo o respeito, a maioria dos jogadores, eles entregaram tanto emocionalmente, fisicamente para a Champions, que eu acho que talvez estejam um pouco menos qualificados para uma competição tão dura quanto essa, né? Então, olha, vamos voltar a falar mais sobre Palmeiras? Vamos... Fala pessoal, passando para lembrar vocês de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Para ajudar o canal aqui e também para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Aqui em cima, Live Pix. Né, ali em cima o Pix do canal, se você quiser participar do sorteio, de agradecimento a vocês que ajudaram o canal a não deixar de existir, o principal, né, doando Pix aí pra gente pagar a multa e recuperar o canal. Vocês que não participaram, não doaram Pix, mas ajudaram com like, com compartilhamento, com inscrição, vai lá e doa 1 centavo ou 2 centavos, não faz diferença. Só para vocês participarem, para terem o nome de vocês no meu saldo bancário, né, para estar lá na lista e eu poder sortear as pessoas por lá. É pelo meu extrato bancário que vai sair o sorteio da camisa do Botafogo para um de vocês inscritos no canal. Regras. O sorteio vai rolar quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, o canal reserva. Tem que estar inscrito no canal titular, o principal, e no 2.0. E, logicamente, ter mandado um pix de até de 1 centavo para cima para estar no meu saldo bancário e a gente poder sortear por lá. Eu vou rolar e vai aparecer um nome e eu vou escolher o campeão, tá bom?
Então, bora pro vídeo, depois a gente conversa. A gente aqui tá perguntando, Luizinho, porque hoje tem Botafogo também na tela da Casa TV, Botafogo e Seattle. Inclusive, daqui a pouco eu vou trazer uma curiosidade aqui sobre o estádio que o Botafogo vai jogar hoje, pra quem gosta de série e tudo mais. Palpite hoje, Luiz Henrique. Hoje, irmão, vai ser 2-0 Botafogo. 2-0 Botafogo. Quem faz? Gol do Igor Jesus e do Savarino. Bom. Isso, mano. Pra quem não sabe, o estádio que o Botafogo vai jogar hoje, quem assiste The Last of Us, ou já jogou The Last of Us... Você é muita cultura, mano. É o estádio que aparece na série e no jogo. O estádio que o Botafogo vai jogar contra o Seattle hoje. No final, eu vou dar spoiler, foda-se. Não viu, procura pra ver. Final da segunda temporada, aparece um estádio, porque, porra, o contexto da série é pós-apocalíptico, e aí, tipo assim, fungo, zumbi, essas porras. E aí, naquele momento ali, a menina, que é uma das principais, sai e finaliza a série. É no estádio que o Botafogo vai jogar hoje. Caraca, que top. Então, tipo assim, é uma série braba que tá fazendo sucesso pra cacete atualmente. E o Botafogo Grande vai jogar informação, lá. irmão. Grande informação. Eu acho que assim, no grupo do Botafogo, hoje tem que ser 3 pontos garantidos. Se quiser sonhar com alguma coisa... Tem que ganhar hoje, tem que ganhar. Tu fala com os caras ainda, Luiz Henrique? Tipo assim, antes do jogo, troca ideia, como é que tá e tal? Não, uma resenha com o Igor mesmo, uma resenha com o Igor. Mais pessoal ali, né? mais pessoal mesmo, mais com o Igor ali, resenha. Mas hoje tem que ganhar pra que depois vai vir 2 jogos muito difíceis, mano. né? Então, esses jogos que tu tem meio que obrigação de ganhar, passa o primeiro tempo, tu não abre o placar, chega o segundo tempo, não consegue, abrir a retranca. Aí fica mais... Vai dando uma pressão, começa a brigar mais pressão, entre si. Sim, fica dando dá mais pressão ali entre os jogadores. Mas eu acho que hoje vai ser tranquilo, vai ser um jogo tranquilo, porque tenho certeza que o Botafogo tem mais qualidade que a outra equipe, joga mais, sabe? Então acho que hoje o Botafogo vai sair ganhando aí. Eu acho que o Botafogo ganha também do Atlético de Madrid. Também, mano. Também, porque eu... Também acha essa porra? Sim, porque o Atlético de Madrid, quando eu jogava no Betis, mano, a gente jogou contra o Atlético de Madrid em casa. Os caras só marcam, mano. E eles fazem gol só no contra-ataque. Julian Álvares, Prisma. Isso. Eles marcam muito. Aí, o adversário que eu falei naquela hora, adversário da Mora, os caras vão lá no contra-ataque e fazem o gol. Exatamente. Tô ligado, eles são muito organizados defensivamente, né? Sim, muito Simone tem um organizado. trabalho lá de 14 anos, sempre foi, porra, uma sólido, grande né? defesa, sólido. Sim. Mas eu entendo que o Luiz Henrique tá falando de, tipo assim, irmão, primeiro tempo, 15 minutos, eu acho difícil, tá? É Eu acho difícil, cara, também acho pica. difícil. Eu também acho. Mas 1-0 Botafogo, primeiro minutinho. Esquece, Botafogo né? consegue se fechar direitinho ali. Aham. E o time evoluiu, né, cara? Evoluiu muito, com o Renato muito. Paiva, assim. Nos últimos meses, o Botafogo também teve esses problemas de... Foi a mesma coisa Parecido, de né? 2024. crer, mano. Começou mal, assim, daqui a pouco foi melhorando, aí depois embalou. O jogo meio da virada pra vocês foi qual ano passado? Enquanto o Universitário em casa, que a gente ganhou, que eu fiz o gol também, driblando o goleiro. Sim. Foi esse jogo aí que virou a chave, que a gente começou a embalar, começou a ganhar, dar mais confiança na Libertadores. Eu acho que foi esse jogo em casa. E vocês falavam, tipo, esse ano a gente vai levar tudo. Já tinha essa resenha? Sim, depois desses jogos, assim, depois desse jogo em casa, a gente ficou mais confiante, pegou mais confiança na equipe, a gente se entrosou mais, o Arthur Jorge encontrou o jogo dele. Aí, depois, assim, a gente falou, a gente tá muito entrosado, estamos muito bem, começamos a ganhar jogos em casa, fora de casa, deu mais confiança pro grupo, pro torcedor, foi mais no estádio também, se entrosou mais com os jogadores, aí então deu tudo certo pra frente, sabe? Esse votar, Luiz? Cara, agora não. Como eu falei, quero fazer meu pé de meia. Quero fazer meu pé de Soltar a maleta e continuar macio, né? macio, pra depois a gente pensar em voltar. Tá certo. Ô, rapaziada, vamos aproveitar o Luiz Henrique aqui pra ele ver o que ele acha dos nossos 11 ideal dos times brasileiros, nossa seleção aqui que a gente montou. E vocês também podem discordar aqui da produção, tá? Por favor. Só pra tu entender, Luiz, são os 11 ideais com os 4 times que estão lá. Tá Palmeiras, Fluminense, Flamengo e Botafogo. Tá na tela aí, ó. Os 11 ideais. Tá louco. A gente colocou teu parceiro, o Igor Jesus, lá na frente, até porque... Perde pra ninguém. Perde pra ninguém, né, filho? Tá Então tá aí, Rossi no gol, Giai na lateral direita do Palmeiras, Rossi do Flamengo, Léo Ortiz e Thiago Silva, dupla de respeito. Zaga, Pô, absurdo. Alexandro, Gerson e Gregory. O Gerson um pouco mais solto e o Gregory ali. Amassando. Só rapidinho, antes de concluir. Tipo assim, vocês ficam, depois da expulsão dele, vocês ficaram dando uma zoadinha. Cara, irmão, tu quase fudeu a gente, velho. Cara, sempre rola Tá essa ligado? resenha, Tem mano, essa. sempre rola essa resenha, a gente sempre gastava ele. Salvamos tua vida. Grego, Salvamos salvamos sua vida, filho. Dá graças a Deus aí. Vai ter que dar seu bicho pra gente. Tá doido, pô. Foi muita resenha. E lá na frente, Estevão, cracaço, Arrascaeta, dispensa comentários. O outro que tá do Achando lado todo mundo, também. Arrascaeta. Todo mundo, não dá. E o Arias, brincadeira também. Claro, brincadeira, não perde a bola pra ninguém. Perde, mano. É Assustador. impressionante. E o Igor Jesus. Só- Esse jogo aí, Só brocando. esse time aí,
Briga por título. Irmão, briga. Brigaria. A Copa do Mundo de Clubes. E time? Na Copa do Mundo de Clubes, pô. Briga, mano. Briga. Cara, só tem jogador de seleção. Briga. Só tem jogador que passou pelos grandes clubes da Europa, assim, Thiago Silva e Alexandre, nem se fala. E todo mundo, assim, em crescente, tá ligado? O Gerson. Tem moleque novo ali, juventude, e os caras mais velhos ali pra... Dá pra jogar com e sem bola. Não, ainda tem um banquinho de reservas com Marlon Freitas, Pedro, a galera... Mas assim, vocês acham que tá bem escalado ou vocês fariam alguma mudança ali? Tipo... Nada, nenhuma mudança. Pô, eu não mexeria também, mané. Eu mexeria. Talvez eu pensaria no Marlon Freitas no lugar do Gerson por uma mágoa pessoal que eu tô aqui no momento. O coração tá magoado. E entrosamento também, né, Rafa? Entrosamento. Coração tá magoado. Mas, por exemplo, no gol, porra, mano, eu acho que é uma disputa foda, assim. O Everton, John, Fábio. Moleque, Fábio, 44 anos, mano. Vinho, né? Vinho. Loucura, mano. Tipo assim, pô, a gente tá falando do Fábio aqui, moleque. O Fábio tem 20 anos a mais que você, mano. Muito. Olha essa porra, mano. Tá ligado? Tá pegando pra caramba. Quando ele estreou, tu tava nascendo, pô. É mais ou menos isso. Ainda não tinha nascido, Não tinha, tô falando, pô. Então vocês acham que Esse cara trabalha, tá louco. Não dá, mano. Trabalha não dá, muito. Não, e ele é vinho mesmo, assim. Cada ano que passa mais velho, melhor. Mas assim, o sofá deve estar macinho também, filho. Porque, moleque, 25 anos de carreira, irmão. Em alto De papel no nível. bolso é brincadeira. Mas assim, vocês acham que a Rossi não tem resenha? Cara, eu acho que assim, por exemplo, os 4 goleiros que a gente falou aqui, cada um vai estar melhor num momento. Sim. Assim, o Everton já foi o melhor do Brasil, ele já foi um goleiro pica, tá ligado? De meter medo mesmo, de ser um cara foda no Palmeiras. Campeão olímpico também, né? O momento dele não é melhor do que o momento do Rossi. Eu acho que o John, no ano passado, ele termina a temporada como o melhor goleiro do Brasil, disparadamente. Esse ano ele teve algumas falhas, tá voltando ao nível dele também. O Fábio, mano, é que me dá uma balançada, porque, irmão, eu não consigo lembrar de uma temporada que o Fábio fez ruim na carreira dele. Então, assim, pela regularidade, acho até que ele foi injustiçado na seleção, tá? Estava trocando essa ideia e tal. Irmão, passaram os goleiros pela seleção que não agarraram metade do que o Fábio agarrou na vida. Um terço. Gente, Muralha foi pra seleção. Isso. Fábio nunca. Todo respeito. Com todo respeito. Todo respeito, claro, mas Não dá, né, mano? Ó, o Doni teve muito espaço na seleção, pô. O Fábio é um goleiro pior do que o Doni? Não. Eu tenho certeza que o Fábio é melhor, pô. Tá ligado? Então, nessa época ele já tava bem. Exato, isso que eu tô falando. Tu jogaria naquele time aí, Luiz Henrique? Ah, com toda certeza. Quem cai? Claro, Quem pai. cai? Quem cai ali? Ah, irmão. Bota na tela aí, bota na tela, diretor. produção, bota na tela. É difícil, mas quem cai ali Que é o vocês pediram, Estevão, não? Tá na tela o time de novo? que a gente escalou. Bota o time de novo, porque o Luiz Henrique falou que ele ia jogar, mano. Agora a gente quer saber quem cai. E aí, ele tá olhando agora? Todo respeito ali ao Estevão, joga muito, mas é mais novo, vai ter que cair. Vai ter Teu banco nessa Celesta também, né? É mais novo, vai ter que cair. Justo. Porra, e o entrosamento com Jesus. Esquece. O ideal desse time é botar o Luiz Henrique no lugar do Estevão e pedir pro Gregory ser expulso. Aí o time funciona, né? Essa é a parada. Aí esquece. Ó, cara, eu queria só agradecer quase 25 mil pessoas aqui com a gente. Pô, pedir pra galera dar moral no like aí, pra levar essa live pra mais pessoas. E manda seu recado aí, mano. Manda seu recado que eu tô de olho. 10k? 10k, Vamos, 10k de like, manda seu recado que eu tô de olho aqui. Pede aí, Luiz Henrique, pra dar o like aí, por favor. Aí, rapaziada, pô, colabora com a gente aí, solta o like aí. Vambora. Valeu. O like é mais fácil do que ganhar a liberta com 10, filho. Esquece, Pode ter claro. certeza. É só apertar um botão, pô, não tem mistério. Não tem A gente tava trocando ideia também, o Luiz Henrique. Quando o Arthur Jorge resolve não mexer naquela final que o Gregory Mano, ele foi expulso, top também. brabo, né? Assim, qual é a orientação que ele deu pra vocês ali naquele momento? Então, ele nem deu orientação pra gente. A gente se fechou ali, o Marlon chamou o grupo ali, os 10 que estavam em campo ali, e falou ali que a gente tem que correr pelo Gregory e que a gente vai ganhar esse jogo, mano. Aí depois... A aspa foi essa, vamos correr pelo Gregory. Vamos correr pelo Gregory que a gente vai ganhar esse jogo. Aí todo mundo se uniu dentro de campo ali, se fechamos, um correndo pelo outro, ninguém passava, loucura, Almada pequenininho, dando trombada com o Hulk, aquilo ali foi bizarro, mano. Todo mundo correndo, então foi isso ali entre a gente, sabe? E tinha porque assim, antes da final, teve um jogo com o Atlético quente. Nossa, mano, esse jogo aí foi... Caraca, velho. Tinha uma parada ali de, vamos mostrar pros caras, porra. É a hora de mostrar pros caras. Aquele jogo ali, eu saí, sabe, fora de mim, eu me irritei, mano. O que os caras estavam fazendo ali, tava... cera, tava... Porra, zumbando, né? Nossa, tava defendendo com 15 lá atrás. E foi um jogo muito, muito difícil, porque a gente precisava ganhar no Brasileiro também. Porque o Palmeiras tava atrás da gente, então a gente tava precisando ganhar o jogo. Os caras fazendo a maior cera, os caras
caindo. Inclusive, nesse jogo, depois você até pede desculpas e tal, mas assim, tu acabou de falar, tava transtornado e tal. Que tu fala, né, time fraco, time de merda. Foi essa porra mesmo? Não, eu não falei. Eu falei, pô, mano, o time de vocês não joga, que isso? Só fica lá atrás. Aí, só que o moleque pensou que eu falei que o time dele era merda, que o time dele não... entendi. Aí eu falei, pô, o time de vocês não joga, mano, o time fica só atrás. Aí o cara falou outra coisa, eu falei, vamos jogar, pelo amor de Deus. Aí já jogaram aspa no teu espelho, falou que o nosso time é uma merda. Falou que o nosso time é uma merda. Aí o Hulk começou a falar, mas agora já tá tranquilo, já sou amigo do Hulk já. Mas eu fico de verdade. Jogou no Zenit também. De verdade, pensando que se foi tenso pra vocês, afinal, jogar ali com um a menos, eu fico imaginando a cabeça do Gregory durante os 90. Porque se a gente ficar mal quando a gente erra no Interclasse, imagina o cara na final da Libertadores, expulso, botando quase tudo a perder. Nossa, ele deve doido lá no vestiário lá. Ele nem tava no vestiário, ele tava no doping, mano. Ele nem conseguiu ver o jogo. Ele tava no doping, aí ele escutou só um grito assim, só que ele não sabia o que era. Foi loucura. Mas tinha sido o meu gol. Aí depois, quando acabou o jogo... Gol não. Golaço. Aí, quando acabou o jogo, pô, ele veio correndo, assim, deu 10 cambalhotas, filho. Foi. Moleque, a maior descarga ali foi pra ele, com certeza. Cara, porque o jogador fica muito marcado pra isso mesmo, né? A gente sabe ainda mais hoje em dia rede social. Então, por exemplo, o Andrés, né? Eu sofri naquela final da Libertadores. O Andrés foi loucura, né? Botaram um carimbo. Jogando pra caralho. Botaram um carimbo na testa dele. Nunca vai se livrar desse carimbo de ser vilão pra torcida do Flamengo. Eu acho que é um trauma que fica na cabeça dele também, né? É pica. Fala, galera. Eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar pra vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável do mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. Com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Então não perca tempo, galera, acesse o site Jet Sport, aqui na descrição tem um link para vocês, corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. Apontei pro meu telão porque é aqui que vai aparecer André Linares. Ele tá acompanhando o Botafogo, que amanhã enfrenta o Seattle Sounders. Então vamos pra Seattle e a gente vai saber como é que tá a preparação do Botafogo, que amanhã fica naquela expectativa. Tem uma opção, e a opção é vencer. Vencer ou vencer. Só porque lá é cedo, ele tá em Seattle. E vencer bem, tá? Vencer bem, ainda vencer tem bem, isso. Saldo. Tem muito fuso horário pra lá. Ô, Linares, boa noite pra gente, pra você. Boa tarde, que horas são aí? São 10:08 da noite, Marcela. Essa época do ano ainda escurece tarde, né? Já mais de 9 da noite. Diferente do inverno, que aqui em Seattle, 4 da tarde já tá de noite. Grande abraço para todo mundo aí no Brasil. Essa preparação do Botafogo, que durante essa semana esteve em Santa Bárbara, na Califórnia. Hoje pela manhã, inclusive, também ainda fez um trabalho por lá. Durante a tarde, viajou e veio aqui para Seattle. E chegando por aqui, jogadores, o Marlon Freitas, o Savarino, o Alex Telles, assim como o técnico Renato Paiva, vieram aqui para o Lumen Field, estou bem em frente ao estádio, que é a casa do Seattle Seahawks, a equipe do futebol americano, e também do Seattle Sounders, a equipe da Major League Soccer, e adversário do Botafogo no domingo, né, amanhã, nessa partida. Inclusive, um ponto interessante aqui sobre o estádio é que a grama é sintética, mas a pedido da FIFA, e tinha também um trâmite aí em relação à prefeitura aqui de Seattle para poder fazer o ajuste do gramado, acabaram colocando grama natural, mas por cima do gramado sintético. Parecia que estava bom, até os jogadores falaram que parecia que estava tudo ok no gramado ali, mas foi, digamos, de última hora esse ajuste. Para a Copa do Mundo do ano que vem vai ser colocada aí a grama natural, sem o sintético por baixo, mas foi feita dessa maneira para receber esses jogos do Mundial de Clubes. E um ponto interessante que o Renato Paiva destacava na entrevista coletiva dele agora há pouquinho
era justamente ter tido tempo para treinar. Então, assim, a equipe na segunda-feira fez um trabalho, mas desde terça foram feitos treinamentos com bola, ele teve um pouco mais de tempo. Então, você imagina, esses 5 treinamentos para ele já valeram demais e era o que ele destacava agora há pouco. Vamos ouvi-lo. Tudo, para quem treina tão pouco, tudo. Foi aproveitar de facto estes 5 treinos que nós fizemos para relembrar algumas coisas que se estavam a perder e que se notava nos jogos, em especial que íamos fazendo no Brasileirão. Algumas coisas do nosso jogo, comportamentos do nosso jogo que se estavam a perder por falta de treino. E que nós agora podemos focar-nos essencialmente no nosso jogar, naquilo que nós queremos, até porque chegaram jogadores novos, e exatamente trabalhar esses detalhes, reforçá-los perante os que cá estavam, apresentá-los aos que chegaram, para que nós amanhã possamos ser nós próprios, que esse é o nosso maior objetivo, é sermos nós próprios amanhã. Portanto, feliz, muito feliz por voltar a treinar, por voltar a ver os meus jogadores desfrutar do treino, porque eles são de facto grandes profissionais e gostam de treinar até demais. Às vezes tenho que cortar por causa das questões físicas, mas de facto feliz por voltar aos treinos e por poder ter tempo para preparar os jogos. E não só o treinador, como os jogadores também destacavam que primeiro tem que pensar nessa primeira partida, um duelo em que se sabe que a torcida do Seattle Sounders é muito barulhenta, é muito participativa, e tem esse duelo para abrir esse grupo tão difícil, depois também com o Botafogo enfrentando PSG e Atlético de Madrid, mas já também com o Botafoguense chegando por aqui em Seattle e que estarão presentes nessa partida de amanhã, nessa expectativa então do Botafogo estreando no Mundial de Clubes aqui no Lumen Field amanhã às 7 da tarde, noite, daqui 11 da noite pelo horário de Brasília. Marcela. Valeu, Linares. Obrigada aí por todas as informações. Um beijo para você. Bom trabalho, então, neste longo campeonato. Um mês, então, de trabalho nos Estados Unidos para o André Linares. E tem uma coisa, né? A FIFA, ela permite que se jogue em gramado sintético, desde que não seja no seu Mundial e nem na sua Copa do Mundo. Aí não, aí precisa mudar, tem que ser o gramado, o natural. E é assim que estamos vendo lá nos estádios dos Estados Unidos e também veremos na Copa do Mundo. Bom, vamos lá. Um Botafogo que tem um grupo que não pode ser o pior. Não existiria um grupo pior para a Copa do Mundo de clubes. E aí o Botafogo cai exatamente nesse grupo. E o primeiro jogo é contra o Seattle Sounders. Esquece essa história de, mas eu fiquei um pouco ansioso. Você não pode ficar ansioso nesse primeiro jogo, porque você precisa vencer de todo jeito para ter alguma chance. E para piorar ainda, tá difícil o sorteio? Então tá bom, vamos te colocar contra o dono da casa. Poxa, assim, não dá para maneirar? Então, a sensação que eu tenho é que o trabalho do Paiva agora talvez esteja vivendo seu melhor momento. O problema é, chegaram vários jogadores. Então, assim, não deu nem tempo dele curtir esses novos jogadores e ele já vai ter 3 pedreiras no Mundial. Mas como você falou, Marcela, aí não tenho mais nada a falar. Não dá tempo de ter ansiedade. Esse é o adversário, não tem vida fácil. E eu nem acho até que o adversário vai ser fácil. Mas pelo que tem pela frente, esse adversário você vai ter que ganhar. O que vem depois, vai ter que ganhar. O Botafogo tem uma dúvida só em relação ao time que vai botar em campo, mas é uma dúvida fatal ao Savarino. O Savarino não participou de todos os treinos, vem da Ele falou que está bem, né? Venezuelana. Diz que uma outra saída seria dar uma segurada no Savarino para os 2 duelos, mas esses duelos me parecem tão inacessíveis que eu não pouparia o Savarino. O técnico do Sounders hoje você falou da torcida, né? E realmente é o dono da casa mesmo, porque lá tem torcida mesmo. Lá tem mais torcedor apaixonado. No caso de Miami. E o técnico do Sounders hoje falou 2 coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, em se defender muito bem, antes de tudo, para evitar goleadas, numa situação do grupo. E segundo, ele falou explicitamente em 10 homens de linha atrás da linha da bola. E para não cair na pilha da torcida. Ele imagina que talvez a torcida faceirinha queira que vá para... Ele já disse na coletiva que ele não vai cair nessa, não. O Botafogo que venha.
Não. E eu fico pensando assim, se o Botafogo está olhando para o Seattle Sounders e está dizendo aqui é a minha oportunidade, o Seattle Sounders está dizendo a mesma coisa, né? Aqui é a nossa oportunidade, não tem muito o que fazer. Deixa Então, pelo menos a gente ganhar esse. exatamente, caso, vamos por passar favor. para cima. Mas o Botafogo precisa vencer e vencer muito bem para fazer saldo. O Seattle Sounders está pensando do mesmo jeito. Nós precisamos vencer bem para ter alguma chance para ter saldo. Ou seja, é jogo muito complicado. Mas essa avaliação do treinador do Sounders passa muito pelo que o time vem apresentando na temporada. É o mesmo número de gols marcados e gols sofridos dentro da MLS, na conferência dele ali em 6º colocado. Então, assim, é um time que ele sai para atacar e ele toma essa mesma quantidade de investidas também do adversário. E é um Botafogo que o que a gente conseguiu ver de primeiro cenário no Campeonato Brasileiro, aquela partida com o Palmeiras, muito próximo do que foi na temporada passada. A verticalidade é muito agressivo. Então, assim, eu concordo nessa situação da torcida entender um outro momento, né, da situação ali do espetáculo, mas o Botafogo ele é mais time do que o Sounders. Então, assim, ele tem melhores peças e um trabalho que te permite essa agressividade mais rápida. Então é isso que veremos na partida de amanhã do Botafogo, um Botafogo que vai partir para cima do Seattle Sounders? Eu acho que dentro dessa característica do Botafogo. como, né? Você identificar os espaços e aí ser muito agressivo. E a cara do trabalho do Renato Paiva desde sempre, né? De ser dono da bola, de ser rápido quando tem a bola, de ser envolvente, de partir para dentro do adversário. Eu acho que vai tentar fazer isso. Acho que antes da bola rolar, é nisso que o Botafogo está falando. Na verdade, o Botafogo não tem outra opção. Não é um caso que nem o do Palmeiras, que a gente estuda possibilidades contra o Porto. Ou o Botafogo faz isso agora, ou ele decreta a morte dele no grupo antecipadamente. Porque até para encarar os desafios, o Botafogo também entra em campo já sabendo do resultado do jogo entre os papões. Se eles eventualmente empatam, a esperança do Botafogo aumenta. São 2 gigantes com 2 pontos a menos. E o que é melhor? É melhor. Vitória do PSG dispara aqui e deixa a gente de Madrid se matar. sofreu algumas goleadas na temporada. Né? Não é a característica do trabalho do Simeone, mas ele sofreu algumas goleadas na temporada. Eu penso assim, será que deixa aí a vaga com o PSG, então o PSG vai vencer tudo e você... Se for para alguém disparar, que seja o PSG. Contra o Atlético, até por conta do que é a filosofia Simeone, né? Porque o Atlético de Madrid, mais do que futebol, ele tem uma filosofia de jogo. Você gosta ou não, é uma cara que o Simeone deu para esse time. O Botafogo pode aspirar, sonhar, eventualmente com uma igualdade contra o Atlético de Madrid, de repente. Difícil. Muito difícil. Muito. Ninguém está prometendo. Mas, assim, eu acho que hoje o bicho-papão é o Paris Saint-Germain. Então é melhor que o Paris vença o primeiro jogo contra o Atlético? E aí vamos ver o que vai acontecer. Tipo, não tem como fugir. Dá para fazer um ofício para a FIFA e pedir, dá para trocar? Não dá. Então, assim, Paris Saint-Germain vai, ganha. E é o seguinte, Atlético de Madrid, eu sei que você está num nível diferente, você tem jogadores especiais, esse time sabe atacar também. Esse time tem Julián Álvares. Então, assim, é o que tem para hoje. Vamos lá, vamos ver o que tem. É difícil. Na melhor maneira possível. É melhor nem mandar esse ofício para a FIFA, porque de repente muda e bota o Real Madrid ou o Manchester City no grupo. Deixa como está. Quando se enfrentaram, tudo pode quando piorar. se enfrentaram na fase de grupos de Champions o ano passado, final do ano passado, o Atlético venceu. Né? Mas numa situação ali de quase perdeu. A história mudou completamente depois. Assim, virou o ano, o Atlético de Madrid foi outro. Inclusive perdeu liderança, né? Da liga que tinha. Então... O Botafogo numa chave muito difícil, enfrenta o Seattle e depois tem PSG, tem Atlético de Madrid. Vamos com o André Linares, abraço para você, Linares. Grande abraço, Felipe. Abraço para todo mundo aí no Brasil. Aqui, 3h37 da tarde. Como eu te dizia, esse duelo contra o Sounders tem um personagem muito particular, né? Que é o João Paulo, ex-jogador do Botafogo, em que em 2020 chegou à equipe aqui de Seattle. É um jogador importantíssimo, muito querido da torcida. E conversou com a ESPN e falou com a gente sobre enfrentar o Botafogo, os amigos também que deixou no time. E, claro, a expectativa dessa partida, como é a torcida do Seattle Sounders, da equipe que foi campeã da Conca Champions em 2022. Vamos ouvi-lo. Vai ser bacana, né, ter esse reencontro. E eu acho que acima de tudo isso é ver o Botafogo, né, tão diferente, mais forte, num outro nível, né, do que
do que estava na época que eu estive lá. Então é muito bacana ver essa transformação. Uma coisa que eu falei quando eu saí, que era um dia eu queria ver o Botafogo mais saudável e brigando por coisas grandes, que é o que o torcedor merece. Tem uma camisa forte, muito tradicional, então eu acho que é muito merecido, né, o que eles estão vivendo agora. A base é a mesma, né, porque aqui, né, a torcida do Seahawks é também muito presente nos jogos do Sounders, né, óbvio que não é 100%, mas a grande maioria apoia os dois times. Eu acho que o formato do estádio também faz com que tenha um barulho grande, né, no dia dos jogos. Acho que é uma atmosfera mais... quando a gente fala do Brasil, da América do Sul, acho que a nossa torcida aqui é a que mais se aproxima, né, de algo parecido com o que a gente tem na América do Sul. A gente tem a média de mais de 30 mil por jogo, então acho que é um bom número e isso expressa, né, o quanto a torcida apoia o time. João Paulo destacando então a torcida do Sounders, e tem um outro aspecto do Lumen Field, que foi uma mudança de última hora, até a apuração do Antônio Chamorro, nosso repórter no espn.com.br, destacando que o Seattle Sounders tinha já tudo preparado para jogar mesmo com o gramado sintético, que é a maneira como eles jogam na Major League Soccer. Foi assim que jogaram então, a última partida no começo desse mês no torneio, mas a pedido da FIFA foram e de última hora colocaram por cima do gramado sintético uma grama natural para o Mundial, para a Copa do Mundo, melhor dizendo, do ano que vem, Copa do Mundo de seleções. Aí sim já vão ter feito essa alteração de maneira definitiva, ou pelo menos para durante o torneio, só que tiveram que de última hora fazer essa adaptação e colocar então uma grama natural em cima desse gramado sintético para essa disputa do Mundial de Clubes. Então o Botafogo estreando amanhã no Lumen Field contra o Seattle Sounders num gramado natural, colocado, digamos, de última hora para atender então os pedidos da FIFA, Felipe. Show de bola, Linares. E criaram o puxadinho no gramado, hein? Esse é o famoso puxadinho, né? Porque, pô, a grama em cima da grama sintética. Um abraço para o André Linares, trazendo informações do Botafogo. Eu tinha prometido que a gente ia debater o Botafogo, que tem uma chave difícil. É a chave mais, pelo menos, minha opinião, a chave mais difícil entre os brasileiros. Mas tem o jogo de estreia, que é aquele para ganhar e aí tocando, né? Porque vai que daí pega um dos europeus, consegue um empate aqui, tem saldo, tem tudo mais. Botafogo no Mundial, Silas. Não, eu concordo com você, Felipe. Eu queria perguntar pro Linares se ele chegou a ver o estádio, a grama. O estádio não, a grama, porque esse negócio de colocar grama natural em cima de grama sintética... Eu imagino que não tenha visto, senão ele diria. Estamos falando de Estados Unidos, né? Sim. Tudo bem, não estamos falando de qualquer país e tecnologia os caras têm de montão. Agora, precisa ver como que isso aí ficou. Se deu tempo, se não vai ficar um gramado pior, né, do que, de repente, você jogar num sintético. Eu acho que o Botafogo, o único senão pro Botafogo, talvez seja essa formação do time meio que em cima do torneio. Porque vieram jogadores importantes, vieram jogadores que estavam jogando na Inter de Milão. Correia, ou seja, né? Que a Inter nem queria liberar. Agora, esse entrosamento ele não é fácil, ele não é comum. Por outro lado, pro Atlético de Madrid, o PSG também é o grande campeão, é a grande sensação. Então, eu acho que é a mesma ideia do que o Boto disse a respeito do Flamengo. É se classificar. E depois, jogo a jogo. Botafogo tem time para isso, tem já um grupo formado, principalmente quando a gente se fala em Marlon Freitas, em Gregory, em Savarino, Igor Jesus, os laterais, ou seja, o goleiro, o John é um time bem formado. Agora precisa ver o entrosamento dos que estão chegando e como isso vai ocorrer. E se tiver que dar um salto na frente, esse jogo contra o Seattle. Eu quero te ouvir também, Zé. O Silas falou de time para isso. Em relação ao Mundial, nesse grupo, eu nem acho que tenha time. E torcedor do Botafogo não fica. Eu vou concluir o raciocínio. Antes de você falar, fique quieto! Eu não acho que tem time para encarar 100% PSG e Atlético de Madrid, porque a gente viu que esse ano o Botafogo não é o de 24. Por que eu tô falando isso? Porque, para mim, se o Botafogo se classificar, é um feito.
O Botafogo precisa... É muito difícil essa chave. Eu tô falando isso não para diminuir o Botafogo. Para se o Botafogo conseguir encarar, ele tem que ser muito valorizado, Zé. Não, eu acho que é a própria realidade, né? Você tá falando a realidade. É isso. Os torcedores, por mais paixão que tenham, eles sabem da realidade. Assistiram o jogo do Paris Saint-Germain, assistiram o jogo praticamente o ano inteirinho, o campeonato da Espanha, né? O campeonato espanhol com o Atlético de Madrid. Tem uma característica do Simeone. A grande dúvida, né? Eu e o Sila, nós estávamos conversando exatamente sobre isso, né? A situação é como esses times europeus, eles chegam para disputar esse campeonato. Porque no meio do ano eles já estavam praticamente... Eles deveriam estar de férias. Como os treinadores irão motivar esses jogadores para enfrentar uma sequência de jogos assim? Porque por mais que a gente fale, a responsabilidade hoje é todos esses caras. Então, assim, o Botafogo vai jogar contra o Paris Saint-Germain. A obrigação é do Paris Saint-Germain, não é do Botafogo. Claro, e o time do Botafogo é um bom time. Você tem bons jogadores, né? O time do Atlético de Madrid, a responsabilidade é deles, não é a responsabilidade do Botafogo. Então, o Botafogo precisa saber usar esse tipo de situação para jogar mais pressão ainda para o lado deles. É lógico que a diferença é uma diferença grande em relação ao nosso futebol, a nossa realidade aqui, mas eu acho que assim, como são jogos bem pontuais, Felipe, são jogos específicos, eu acho que assim, dá para você dificultar a vida desses caras. Dá para dificultar, sim. Isso sim. Também acho. Vamos lá, boa sorte pro Botafogo, hein? Chave difícil, mas acredito que o Botafogo pode fazer bonito nesse Mundial. Força pro Glorioso! Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Relembrando, quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, como um agradecimento a vocês todos que ajudaram a erguer esse canal e também a salvar o outro canal, a erguer o 2.0 e a salvar o canal principal, vou sortear uma camisa do Fogão da Jet Sport para vocês, tá? Regras, já falei. Quando bater 5 mil inscritos aqui no canal Reserva, a gente faz o sorteio. Tem que estar inscrito o vencedor nos 2 canais e, logicamente, tem que mandar um Pix, mas é só de centavos. Manda centavinhos, só para você aparecer nos meus Pix. Não precisa ser um Pix de 10 reais, não. É um Pix de centavinhos, só para você aparecer a listagem do meu banco lá de Pix, porque é por lá que eu vou sortear um nome e a pessoa vai ser a vencedora. Então, eu preciso que vocês, né, mandem 1 centavo, 2 centavos, não interessa, tá? Não faz diferença para mim, é só agradecer vocês, mas eu acho justo que também quem não doou, mas ajudou dando like, se inscrevendo, compartilhando meu pedido de ajuda na época, também ajudou muita gente, então merece concorrer a esse presente que eu vou dar pra vocês, tá bom? Muito obrigado pela ajuda, salvamos o canal, vamos seguir trabalhando e agora é fogão no Mundial e daí pra frente é só pra cima. Vamos pra cima, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu! Curta, comente, compartilhe, né? Faz aquele passo a passo todo, tá? E aqui embaixo tem link do Jet Sport pra você comprar a melhor camisa que você quiser, tem todos os modelos lá, tá bom? Um abraço, fui!